Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Primeiro, para mim é um privilégio, temor, tremor, estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações. Deus tem falado ao meu coração e vai falar ao teu também, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Eu vejo um pouco mais de camisa rosa do que de camisa azul. Mas como a nossa base na igreja é a Bíblia, a gente sempre vê os relatos bíblicos ausentando a contagem de mulheres e crianças, né? Então, ponto para os meninos. Não? Não. Eu estou de amarelo, mas eu não sou Todes, tá bom? Mas eu sou da organização. Eu trouxe dois convidados. A minha dúvida é ponto para os meninos ou as meninas falam que eu sou neutro. Eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Neutro é detergente, irmão. Para com isso. Misericórdia. Lucas 15. Abriu? Carlinhos? Yeah. Abriu? Yeah. Abriu. A partir do versículo 11. Quem achou diz amém. Quem não achou, pede ajuda para o amiguinho aí do lado. Fala, Lucas, está perto de onde, gente? A partir do versículo 11, você vai ler um trecho da Bíblia aí considerável. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha, por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como de seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem nele um anel no dedo e a sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei de obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu festejasse com amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Interessante é que quando Jesus, ele quer dar uma referência de pai, ele conta uma história. No lugar, de repente, dele destacar algum personagem bíblico do Antigo Testamento, no lugar dele levantar algum personagem que talvez fosse culturalmente conhecido para aquela galera, ele fala, eu vou propor uma história. E ele começa a contar a história de um pai que divide a sua herança, e eu quero que você se atente que ele divide a herança para os 2 filhos, porque o mais velho não se nega a receber. O texto diz que ele entrega a porção dos 2. E um deles
simplesmente sai de casa, gasta tudo que tem, e aí vem a dificuldade, e ele cai em si e fala: é melhor eu viver como empregado do meu pai, do que viver nesse mundão de meu Deus aqui. Então ele volta para casa com um discurso pronto. Ele ia dizer para o pai dele: olha pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E depois ele ia dizer: trate-me como um dos empregados. E o que eu acho lindo nesse texto é que quando ele chega diante do pai, o pai já vai atrás dele. Perceba que Deus ele não foi atrás do filho pródigo. O pai não foi atrás do filho pródigo. Ele deixou ele ir, até que ele visse menção de arrependimento. Então ele o recebe de braços abertos, beija, abraça. E quando o filho começa o discurso falando: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, ele é interrompido. E ele fala: chama o empregado. Ele ia dizer: me trata como empregado, mas o texto diz que ele chama o empregado. O pai chama o empregado e fala: vamos começar a celebrar, pois meu filho voltou. Nós vamos falar sobre o tema do nosso ano, sobre um ano de celebração e de vitórias. E eu fiquei com essa incumbência de trazer esse tema principal de celebração nesse nosso primeiro culto. E aí eu fiquei com a mente fritando, que eu vou falar de celebração, quantas passagens lindas, quantos salmos maravilhosos, quantas coisas nós poderíamos compartilhar. Mas eu falava: Deus, eu quero saber aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Não é a redação do Enem, né? Discorra sobre tal coisa, e você começa a escrever. Não, eu queria receber algo, e enquanto eu orava, Deus me levou para esse texto, que eu confesso que eu via como um texto para tantas outras coisas, no lugar de enfatizar a celebração, mas eu comecei a perceber algumas coisas e quero compartilhar contigo. A primeira coisa é que o Pai, que remete ao nosso Deus, é um Pai de celebrações. Faz parte da essência de Deus celebrar. Aqui ele celebra o filho mais novo, mas ele também convida o filho mais velho a celebrar. E você pode perceber que quando o filho mais novo abre mão da festa do mundo para viver como escravo do pai, ele na verdade é recebido com uma festa ainda maior. Quando nós abrimos mão das coisas desse mundo, de gastar, de desperdiçar a nossa vida com as coisas desse mundo, e falamos: Deus, eu sou teu, faz de mim o que o Senhor quer, eu quero ser um servo teu, eu quero ser um escravo teu, eu prefiro estar na tua casa, faz. Ele fala: não, filho, vamos celebrar, vamos celebrar. Eu vejo nessa verdade o texto em que Jesus diz: aquele que perde a sua vida por amor a mim vai achar, mas aquele que buscar achar vai perder. E eu me via no mundo buscando ser feliz, buscando um propósito, buscando ser pleno, e não encontrava. E um dia eu encontrei a verdade do Evangelho, a graça de Deus falou ao meu coração, eu fui convidado ao arrependimento e falei: Jesus, faz de mim o que o Senhor quer. Pega todos os meus planos, tudo aquilo que eu tinha como meta, tudo é teu, faça a tua vontade sobre a minha vida. E aí sabe o que aconteceu? Eu vivo o melhor de Deus para a minha vida. O nosso Deus é um Deus de celebração. Nós vemos no Antigo Testamento o povo sendo instruído a pelo menos 7 festas de celebração. Se você dividir 365 dias no ano por 7, você vai ter uma festa a cada 52 dias. Não que as festas eram celebradas no intervalo de 52 dias em 52 dias, mas o que eu quero te mostrar é que se você fatiar as 7 festas durante um ano, é festa, hein? É festa. Aí você põe ali ainda, quando o adolescente, ele ia para a fase adulta, festa. Aí você vai para a colheita, festa. Páscoa, festa. Aniversário, festa. Tudo celebrando. O nosso Deus é um Deus de celebração. O capítulo 15 de Lucas, ele fala sobre isso. Nós temos lá a parábola da ovelha perdida, que termina com celebração. Depois a dracma perdida, celebração. Você pega o capítulo 14, está falando sobre aquele senhor que dá uma festa. É conhecido como a parábola do grande banquete. E ela termina com celebração. O nosso Deus é um Deus de festa. O nosso Pai, Ele ama nos envolver com celebração. E isso é pedagógico. Eu estive de férias agora, e eu de férias, mano, eu não paro. Eu quando estou de férias também não paro, mas eu não paro mais avontes. E aí, cada dia eu inventava uma programação com as minhas filhas. Um dia a gente ia andar de bicicleta, outro dia ia na lagoa, outro dia vão pintar, outro dia é massinha, outro dia vão para não sei aonde. Aí a gente foi para o hotel,
Chegamos no hotel, ficamos uma semana. Ia tirar leite da vaca. Ia ver a mãe andando de cavalo, que Amazona. Ia lá a Marcela lá arrebentando. É a Beta Carreiro, é impressionante. E aí depois a gente ia para outro lugar, ia para a piscina, e vai para a piscina aquecida, e vai... E aí quando eu pensei num pai de celebração, eu falei, poxa, eu quando estou com minhas filhas, eu gosto de celebrar, só que eu sou um pai imperfeito. Posso fazer um desabafo? Você tem 10 minutos? Mano, minha filha ontem, ela acordou para provar a minha paciência e o meu domínio próprio. E o termômetro do homem com os filhos nunca é o homem, é a mulher. E eu devo ter ouvido ontem pelo menos umas 3 vezes a minha esposa falando com uma voz doce, quase amedrontada. Amor, você está tão impaciente, amor. Cara, ontem foi... Então, se eu que sou um pai mau, quero ter boas celebrações com as minhas filhas, quanto mais o nosso Pai celestial. O nosso Deus é um Deus de celebração. Hoje as meninas foram lá na cama me acordar, já estava acordado, mas eu fico esperando elas me acordarem, entendeu? Eu fico lá acordado esperando a Maria vir me dar um beijo. E aí a Maria veio, me deu um beijo, e eu lembrei do dia de ontem. A minha vontade era dormir de novo. E aí eu falei, filha, hoje é o dia da obediência. A Marcela já pegou carona e falou, é isso mesmo, hoje é o dia. Então hoje é o Dia Internacional da Obediência, estamos nesse processo, ore por nós, para que Deus dê paciência, que se Deus der força, misericórdia. Conversando um pouquinho com o pastor, falando um pouco sobre o que Deus tinha falado ao meu coração, tome cuidado quando você fizer isso, tá? Quando você tiver com o sermão fechado e for falar com o pastor, porque aí você começa a anotar um monte de coisa. E aí ele começou a falar algumas coisas e eu anotei aqui, né? Quando Jesus ele está com aquela mulher no poço, ele vira para ela e fala, o Pai procura adoradores, celebração. O nosso Pai é um Pai de celebração. E eu quero te convidar, celebre esses dias. Nós temos aí a programação, e eu tenho certeza que hoje à tarde você está naquela luta, eu vou no seminário. Irmão, vem no seminário. Venha, celebre. Mas à noite tem culto de novo. Glória a Deus, venha, celebre. Celebre com o Pai. E a celebração do nosso Deus, ela tem 2 âmbitos. Ela tem um âmbito vertical, quando nós estamos aqui diante da mesa de Deus, Ele está derramando algo sobre as nossas vidas. Mas Ele também tem um âmbito horizontal, quando eu e você estamos em comunhão com os nossos irmãos. E nós somos edificados, e você vivenciou isso aí no compartilhar. Esse compartilhar foi oficial. Mas quando acabar o culto, vai ter um extraoficial ali. Amanhã no piquenique nós vamos comer o churrasco dos irmãos e vamos estar em comunhão também. Amanhã que eu disse é a segunda-feira, que vai ser postado esse vídeo só amanhã. Estou brincando, eu errei mesmo. Então o que eu quero dizer para você, cara, aproveita, celebre esses dias, celebre a Jesus esses dias. Deus tem algo a tratar nos nossos corações. E é interessante que às vezes eu vejo a pessoa, eu passei por dificuldade, ninguém me ligou. Eu fiquei doente, ninguém me visitou. Porque tem que nascer um irmão no dia mau. Isso é verdade. Só que a Bíblia fala assim, ó, em todo tempo, ama o amigo. Na angústia, nasce o irmão. E aí tem um monte de gente esperando nascer o bebê irmão, só que não está grávido dele. Porque não amou o amigo em todo tempo. E aí não vai nascer o irmão. Porque nascer o irmão é a consequência do amor contínuo de um relacionamento. Celebre esses dias, tenha comunhão esses dias. O piquenique está calor, na sua casa também, irmão, você fica economizando ar-condicionado. Vamos para o piquenique suar junto. Vamos lá, chega cedo que o pudim ainda está gelado, mais tarde ele vai estar meio quentinho. Que isso? Pudim gatou. Ele já está mais quentinho, põe uma bola de sorvete e vai pela fé, irmão. Segunda coisa que Deus falou no meu coração, a celebração nos impulsiona para o propósito. Perceba que o filho pródigo, ele tentou se achar no mundão e não se encontrou. E sabe qual é a dificuldade? Humanamente falando, a gente acha que está bem aonde se encaixa. E não é porque se encaixa que está certo. Se você pegar uma mini tangerina, daquelas de R$ 89 a peça, sabe qual que eu estou falando? Aquela mini tangerina bem bonitinha, que é cara. Se você tirar um gomo daquele ali, porque aí você come tangerina de R$ 89, como que nem bala, né, velho? Você põe aquilo lá e fica quase que chupando para durar 1,5 semana. Mas você pega aquela mini tangerina, você tira um gomo, e você pega um alho grande, tira um gomo, uma coisa vai encaixar na outra.
fisicamente falando, vai encaixar. Mas não é porque encaixou que está certo. E às vezes a gente está acomodado, a gente está encaixado com algumas coisas na nossa vida. E a gente perde um tempo de celebração. O filho pródigo, ao se afastar de Deus, ele perdeu o tempo. O filho pródigo, ao se afastar do pai, ele perdeu dinheiro e ele perdeu energia. Ele voltou, o pai o recebeu, mas ele perdeu tempo, energia, ele perdeu, ele voltou com cicatrizes. E o que Deus tem falado ao meu coração é: celebração nos impulsiona para o propósito, porque tudo diante do Pai é insuficiente. Existem pessoas que têm tudo, mas não têm paz, não têm plenitude, não têm alegria. Por quê? Porque falta Deus. É lógico que o dinheiro faz parte. Ninguém está pagando conta com salmos. Não é verdade? Liga lá o cartão de crédito. Oi, você precisa pagar. Vou pagar. Quanto é? 5 mil. Então vai o 119. E começa lá, o Salmo 119. Receba. Não. Você vai pagar com dinheiro. Mas o que eu quero dizer para você é que você não pode se perder as coisas dessa terra e começar a viver sem ter um tempo de celebração com teu pai, porque tudo sem o pai vai ser sempre insuficiente. Isaías capítulo 43, versículo 21, o próprio Deus diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Cara, o louvor, ele não é opcional. O louvor, ele é fundamental para que haja em nós plenitude. A gente está numa geração em que a pandemia é ansiedade. Em segundo lugar, depressão. É global. No Brasil, de cada 4 pessoas, uma tem ansiedade. E eu estou falando de ansiedade patológica. Eu não estou falando da ansiedade natural, que tem seus benefícios, porque, por exemplo, a ansiedade é que te move a resolver um problema. Mas essa ansiedade é ansiedade saudável. Mas a cada 4 brasileiros, um tem um nível de ansiedade patológico. E a palavra de Deus fala que nós temos que entregar os nossos anseios em oração para Deus. Então, a paz que excede todo entendimento tomará conta dos nossos corações. Perceba que só vive a paz que excede o entendimento quem entrega o seu anseio em oração. Mais facilmente entendível ainda, a oração é o antídoto para a ansiedade. E se você tem múltiplas ansiedades, o Espírito Santo de Deus vai te convidar a ter múltiplas orações, porque o antídoto da ansiedade é a oração. Amém? Agora, nós estamos numa geração resultadista. Nós queremos buscar o resultado, que é a paz que excede todo entendimento. Mas nós não temos a possibilidade de buscar o resultado. Nós temos que buscar a semeadura, que é entregar a nosso anseio em oração. Toda vez que a gente vive em celebração, a gente vai ser impulsionado para um lugar de plenitude. A ansiedade bate no meu coração e aí eu vou falar: não, eu vou celebrar. Senhor, tem misericórdia. Eu estou passando essa dificuldade. E eu transformo a minha aflição em cântico. Eu transformo a minha aflição em oração. E eu começo a ser impulsionado para um lugar de plenitude. Quem vive uma vida de celebração não está isento dos problemas. Quem vive uma vida de celebração não vai conseguir mudar tudo que está ao seu redor, porque está em adoração a Deus. Mas tudo pode mudar dentro de você. Eu me lembro de passar uma luta na minha vida, em que eu estava dando aula e totalmente destruído. Em meio à aula eu comecei a fazer uma oração cantando. E eu falei: maluco, Deus está me dando uma música. E eu comecei a cantar uma música espontâneo, ali. E os meninos lá, eu dando aula lá para os meninos, e eu falei: eu vou ter que gravar esse negócio aqui, pode beber água aí. O que eu quero dizer para você, eu podia me entregar só aos meus pensamentos, eu podia entregar só às circunstâncias, eu podia me envolver a tudo aquilo que estava ao meu redor, mas eu tive uma estratégia dada pelo Espírito Santo de Deus ali naquele momento. Eu vou chamar Jesus para esse negócio aqui. Está tudo muito confuso. Cara, quantas vezes a gente deita na nossa cama e no lugar de celebrar o dia que passou, a gente fica pensando: amanhã, e depois de amanhã, eu tenho uma conta para pagar. O banco está fechado, irmão. Dependendo do valor da multa, você não consegue nem pagar no online. Vai escrever lá: você não tem limite nesse horário. Deita a cabeça no travesseiro e dorme. Agora, diante da aflição, ore,
diante da aflição, celebre. E nesse dia, diante da aflição, Deus me deu uma canção. E eu comecei a cantar lá. Está difícil, mas tu és Deus de impossíveis. Eu não vejo mais, eu só preciso crer. Só uma palavra tua transformou trevas em luz. Minha escuridão irás iluminar. Tenho fé e o mal não me atingirá. És meu abrigo, descansarei. És meu refúgio, em ti me renovarei. És minha força na fraqueza, Jesus, minha riqueza, em ti me alegrarei. Mas eu não cantei isso no Hope Hari com a minha família. Não, foi no dia mau. E aí eu vejo um Jó recebendo todas as más notícias e colocando o seu rosto no chão e adorando a Deus. Não é humano, não é natural, é sobrenatural. Mas que bom que nós vivemos com um Deus sobrenatural. Então, a celebração, ela vai te impulsionar para o propósito de Deus. Diante das dificuldades, adore ao Senhor. Diante das dificuldades, celebre ao Senhor. Você não está entendendo nada? Talvez você vá continuar não entendendo, mesmo depois de entregar esse problema em oração. Porque a Bíblia não fala que a paz que traz o entendimento vai tomar conta do teu coração. A Bíblia diz que você vai entregar o teu anseio em oração, e a paz que excede o entendimento vai tomar conta do teu coração. A promessa de Deus não é que você vai entender tudo. A promessa de Deus é que você vai ter paz, mesmo sem entender. Amém? Então a outra coisa que Deus falou é, a celebração te impulsiona para o propósito. A outra coisa é que celebrar ao Pai é benefício nosso. Cara, às vezes parece que Deus vai começar a ser Deus se você adorar Ele. Parece que a gente fala adore a Deus como se Deus precisasse, como se a gente adorasse a Ele e ficasse forte o suficiente para ser Deus. Deus é Deus. Ele não quer um louvor porque ele está com crise de identidade. Aí você vai falar, tu és santo, ele vai falar, ufa, eu estava pensando que era pecador. Não. Deus, nele não há sombra de variação, Ele é suficiente, Ele se basta. Mas Ele sabe os benefícios que você e eu, nós receberemos, se nós tivermos uma vida de celebração. Ele continuará sendo Deus. Mas o filho pródigo, quando entra no ambiente de celebração com o pai, ele é beneficiado. Ele tem sua mente renovada. Ele tem a sua história transformada. Ele é surpreendido por o amor desse pai. E o que Deus foi falando no meu coração é que celebrando, nós estamos buscando a Deus. O filho pródigo precisou voltar para casa para celebrar. E quando nós celebramos a Deus, nós estamos voltando a nossa mente para as coisas de Deus, voltando a nossa mente para Deus. Cara, eu falo muito sobre isso porque eu creio muito no poder da música. Você vê Deus em Deuteronômio ensinando uma canção para o povo e falando para Moisés, Moisés, ensina essa canção para o povo, porque depois isso vai ficar de testemunho de que o povo teve essa experiência e de que o povo sabe das verdades da palavra. Cara, você está indo trabalhar, escuta um louvor naquele carro. Você está em casa lá lavando a louça, põe um louvor. Eu não consigo imaginar o nosso Jesus lavando louça escutando Tiaguinho Ferrugem. Eu não consigo. Eu não consigo imaginar o nosso Jesus entrando no Uber e o cara escutando música secular e ele falando assim, sai capeta, música do inferno. Eu não consigo imaginar Jesus assim. Jesus ficaria ali de boa. Eu vou na casa dos meus pais, do meu irmão, e não chego lá e falo, por favor, coloque música de louvor ao Senhor. Não, a gente fica lá no ambiente, como o pastor Natalino brinca, a gente é ET, né? A gente vai ter que ficar suportando. Agora, quando é na minha casa, quando é no meu carro, uma vez o Uber perguntou para mim, que música você quer? Falei, pode colocar qualquer coisa gospel. E ele tinha lá um USB cheio de pasta. E ele não achava gospel, coitado. Eu tenho aqui, moço, espera aí. Eu vou achar, calma. Ele tá quase chega, eu falei, mano, esquece isso aí, fica tranquilo. Celebre a Jesus.
Celebre ao Senhor, use o seu tempo para adorar, para trazer esse ambiente de adoração, porque quando você está celebrando, Deus está falando contigo. Quando você está celebrando, a tua mente está sendo enchida com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Celebrar gera conhecimento de Deus. Se você vive uma vida de celebração, o filho pródigo estava distante do pai, então ele volta e tem um tempo de celebração, um tempo de mesa. Cara, quando você está na festa com a tua família, você está à vontade. Você passa o ano novo descalço, é ou não é? Roupa nova e descalço. Por quê? Porque você está em casa, você fica à vontade. E quando você celebra, você tem um tempo de intimidade com Deus. Quando você celebra, você tem um tempo de intimidade com o Pai. É uma oportunidade de você se relacionar ou de voltar a se relacionar. Perceba que Jesus, ele tinha vários discípulos. A Bíblia depois fala de um grupo de 70, mas também fala de 12. E fala dos 3. E depois fala de João. E você já parou para pensar, qual dos discípulos que inclinou a cabeça em Jesus? João. Por quê? Ele estava sentado aonde? Do lado. Você consegue imaginar Jesus aqui? João aqui. Eu estou com vontade de inclinar a cabeça. João. Não faz sentido. Por que ele usufruiu mais da presença de Jesus? Porque ele buscou mais. Deus não tem filhos preferidos, mas existem filhos que o preferem mais. Quer estar junto. Aí quem quer estar junto, aproveita. A Bíblia diz que todos negaram Jesus ali todos fugiram quando Jesus foi crucificado. Mas quem foi o primeiro a aparecer? João. Lá estava ele, aos pés da cruz. Eu e você, nós precisamos aprender a celebrar, porque o celebrar vai trazer o conhecimento de Deus. Quando nós vivemos uma vida de celebração, nós enraizamos a nossa identidade. Quando nós vivemos uma vida de celebração, nós estamos trazendo à memória quem nós somos em Deus. O filho pródigo, ele chega em casa com a sua identidade totalmente deturpada. Ele chega em casa falando: pai, eu vou ser empregado. E o pai dele vira: não, você não é empregado, você é filho. Faz o seguinte, para você entender que você é filho de verdade, pega a melhor roupa, dá para esse menino, pega um anel, autoridade filho, devolve para ele, pega a sandália, põe nesse pé para tu não escorregar mais, porque você é filho. Se você vive uma vida de celebração, se todos os dias você se rende ao convite do Espírito Santo, de ter um tempo de celebração com Deus, de andar conectado com Deus 24 horas, o tempo inteiro o Espírito Santo está trazendo à tona a tua identidade. E aí eu vejo Paulo numa cadeia, celebrando, porque ele estava livre dentro da prisão para adorar a Deus, porque ele tinha identidade de filho. A gente vê Josafá em meio à guerra celebrando, por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. A gente vê Jó no pior dia da vida dele, metendo a cara no pó e adorando, por quê? Porque ele sabia quem ele era. Uma vida de celebração traz à tona a identidade. Aquele que vive celebrando recebe novas vestes. Aquele que vive celebrando vive com um anel que simboliza a autoridade no nome de Jesus sobre as nossas vidas. A sandália nos pés para que não tropecemos. Agora, o mesmo povo que conhecia a história de Jó, quando Moisés demora um pouquinho, porque estava baixando o download dos 10 mandamentos, o povo começa a celebrar um bezerro de ouro. Porque quando você para de celebrar a Deus, você já está sendo influenciado. Gente, não existe neutro. A questão não é quem você vai adorar. A questão é quem você está adorando. Que ou você adora a Deus, ou você adora Satanás. Não existe neutralidade espiritual. A grande questão é que o povo falou: Moisés está lá, deixa ele lá. Deixa ele estar de bobeira, Aí começa com inutilidade vira perversidade, aí vem umas ideias nada a ver, daqui a pouco vão fazer um Deus para a gente, faz um bezerro de ouro. Moisés descendo, Deus já tinha avisado, deu ruim lá, ele já vira para Josué e fala: estou ouvindo um som, e não é de celebração, não é para Deus essa música. Moisés identificou audivelmente que eles não estavam celebrando a Jesus. Olha a importância do som.
que você tem ouvido? O que você tem falado? Como você tem usado a tua língua? Porque quando vivemos uma vida de celebração, nós temos a nossa identidade firmada. Quando vivemos uma vida de celebração, nós ativamos o modo gratidão. Nós começamos a perceber Deus. Nós começamos a ter um contentamento nos nossos corações. Porque a gente está celebrando, Deus é bom, aí a gente vê um livramento ali, e vê uma bênção ali, e vê Deus movendo ali. Você já viu que é assim? Às vezes o irmão vem e conta para o seu negócio e fala, não tinha nada a ver, velho. Ele viu Deus, isso aí não tem nada a ver. Tem, é porque ele está tão sensível, que as coisas que são detalhes para ele tem Deus. Lembra que eu falei para você que a minha filha ontem estava virada no giraia? Preciso desabafar, gente, vou sair daqui mais leve. Eu virei para a Marcela e falei, amor, vamos almoçar fora hoje. E aí saímos para almoçar fora. Chegamos no restaurante, demorou mais do que o normal. Aí uma chorou porque quer mamar. A outra chorou porque quer andar. Aí a Ana vai para o colo da Marcela para mamar. Aí a Maria já quer brincar com o carrinho. Aí o carrinho da calçada desce para a rua. Aí pega o carrinho da rua. Aí a Ada come primeiro que eu fico com elas, depois tu come. Aí eu comi um pouquinho rapidinho, falei, amor, depois eu repito, come agora tu, eu vou dar uma volta de carrinho com a Ana para ver se ela dorme, e aí enquanto isso a Maria fica contigo. Aí quando a Marcela fez o prato dela e foi comer, a Maria falou, mamãe, quero ir no banheiro. A Marcela falou, não é possível, não é possível. Aí vai no banheiro, e volta uma, volta duas. Hoje a Marcela está aqui porque eu deixei as minhas filhas com meus pais. Obrigado, pai, obrigado, mãe, terça-feira à noite a gente pega. E aí, a gente ficou muito irado. Entrou um no carro, só que não tinha nem como pôr a culpa, porque a ideia foi minha, mas a Marcela abraçou, né, amor? E aí olhou um na cara do outro e falou assim, que ideia, né? E as duas chorando no fundo, tá? Não tinha acabado ainda não. A Maria chorando, porque, não lembro por quê, mas a Ana chorando porque ela não gosta de carrinho, parece que tem um espeto ali. Tu põe ela na cadeirinha no carro, ela começa a ligar o alarme. As duas chorando e nós, que ideia, né? Maria, é! Aí, beleza. Fomos no médico. A Marcela, deixa no médico ou deixa no shopping? Deixa no shopping. Para dar uma volta depois no shopping. Que ideia, misericórdia. Quando a gente estava dando um rolê no shopping, meu pai mandou uma mensagem. O nosso planejamento era ir no almoço e correr no Atacadão. Não ganha R$1, hein, Atacadão? E depois a gente ia para o shopping, porque o médico era do lado do shopping. E por causa do atraso e da revolução, da revolta das meninas, a gente falou, já era, deixa o mercado, a gente vai outro dia e vamos seguir com a programação. E quando a gente chegou no shopping, o meu pai mandou uma mensagem e falou, eu estou aqui no Atacadão, mais precisamente dentro do depósito, porque teve um assalto aqui, está tendo um assalto aqui agora, e os funcionários pediram para todos os clientes correr para dentro do depósito, que está tendo assalto aqui. E aí o Espírito Santo de Deus falou no coração da Marcela, olha o livramento. Adam, mas não aconteceu nada com teu pai. Por que realmente é livramento? Vocês podiam estar lá, vocês iam dar uma volta no depósito. Irmão, eu não sei. Uma coisa eu sei. Deus não queria que eu estivesse lá. Eu não sei se a gente ia correr para um lado e aquele espírito de desobediência que estava pairando na Maria Flor ia querer lá evangelizar o bandido. Né? Eu não sei se naquele momento a Marcela ia estar saindo para amamentar, ia dar de cara com os caras. Né? A Marcela falou, e se a gente está lá? Aí eu falei assim, eu ia falar para Maria, vamos brincar de se esconder? É agora, filha, aproveita. Mas Deus não queria que a gente estivesse lá. Então talvez para alguém, é besteira, para a gente foi motivo de celebração. A gente falou, foi livramento de Deus. Deus está nisso aí. Mas minha filha precisa mudar o comportamento, ore por isso. Outra coisa, a sua celebração atrai outros à celebração. Quando o filho pródigo sai de casa, parece que o filho pródigo está vivendo uma vida de lixo, e realmente estava, mas que a casa ficou tudo bem, com exceção da ausência desse filho. Mas o pai tinha um filho presente, ausente. Ele tinha um filho dentro da casa dele com a mesma mentalidade escrava que o filho que foi embora. Porque o filho que foi embora, quando volta, fala, pai, me trata como um dos seus servos. Mas o filho que estava, vira para o pai e fala, pai, eu trabalho aqui todo dia, que nem um servo, e o senhor nunca matou um cabrito para mim. A mesma mentalidade que estava no filho mais novo, estava no filho mais velho. A diferença é que um foi longe, e o outro estava perdido, bem pertinho.
Só que Deus pega o doido que fugiu, faz ele cair em si. Ele decide voltar arrependido. Há uma celebração naquele lar. E por causa daquela celebração, aquela vida que parecia que estava bem, tem uma experiência com Deus. Tem uma experiência com o pai. E o pai fala, filho, você precisa entrar na festa. Não, mas ele está aí, tudo é... Filho, você precisa entrar na festa. Às vezes você está vivendo um lar sem Jesus. E parece que ele está tudo bem. Só falta Jesus. Sabe quando as pessoas falam isso? Aí alguém aceita Jesus. Aí começa um barulho. Parece que fala, meu Deus, mas estava tão bem sem Jesus. Não é isso não. É que quando a luz chega, a sujeira aparece. E as coisas começam a se mover. E Deus não tem problema com barulho. A gente prefere, às vezes, algo ruim em silêncio do que algo ruim com barulho para ser tratado. E quando você pega o Vale dos Ossos Secos, estava maior silêncio, mas estava tudo morto. E para que houvesse vida, o que aconteceu? Confusão, barulho, osso batendo com osso, e vem nervo, e vem músculo. E quando você achou que estava organizado, faltava o principal, que era o fôlego de Deus. Quando nós celebramos, nós somos beneficiados, mas as pessoas começam a olhar para a nossa vida de celebração e começam a perceber o quanto o Pai é importante, o quanto faz diferença viver uma vida de celebração, o quanto o estilo de vida de adoração pode atrair os sedentos. Você não tem noção disso. É só você pegar Paulo cantando na prisão. Eu visito a FEBEM às vezes. Uma vez estava jogando bola com eles. E aí, para quebrar um pouco o gelo, né? Era o time que eu levei contra o time da Fundação Casa. E a gente sempre deixa eles ganhar, né, pastor? Melhor, né? Para a gente não ter problema também, né? Ganhamos, então vem aqui agora. Não, foi impedido, o gol de vocês. E aí, a gente jogando com os meninos. Aí, para começar o jogo, dar uma quebrada, eu falei, o negócio é o seguinte, é que nem na rua. Chutou longe, busca. Se chutar para fora da FEBEM, quem chutou, busca. Os moleques, é comigo mesmo. É tudo que eu quero. Se você der uma oportunidade, o pastor Luizão foi lá, eu falei para eles, né? Quem chutou, busca. Os moleques, é nóis, eu vou, deixa comigo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, cara, o que o prisioneiro quer? Uma brecha para fugir. Paulo e Silas cantando na prisão. Vem um terremoto. O texto diz que todas as portas se abrem. Todos ficam livres. E o que acontece? Ninguém foge. Paulo diz, fica tranquilo, carcereiro, não se mata não, que está todo mundo aqui. Paulo e Silas adoravam a Deus numa prisão, parecia que eles estavam presos, mas eles adoravam em liberdade, eles celebravam. Eu não sei a música que eles cantavam, eu não sei o mover que Deus fez naquele lugar, mas eu queria estar lá, porque eu queria descobrir o que aconteceu para a porta da cadeia abrir e ladrão não fugir e falar, não, eu quero ficar aqui nesse lugar, eu vou continuar aqui, eu quero ver o que vai acontecer. Abre uma porta para um bandido e vê se ele não foge. Os caras saem correndo sem alongar. Já viu o bandido ter lesão? Meu time vai jogar, sai um lesionado lá, sentiu a posterior. Tu pega o bandido, 4 viaturas, o cara sai correndo sem aquecer, não é? Tem whey protein, tem tempo de descanso. Joga quarta e domingo, o cara rouba o dia todo. Corre, dá 2 pesadas, já sobe o muro, sai do outro lado. É assim ou não é assim? Esses daqui, eu não sei o que aconteceu. Os caras não foram embora, não. Ficaram lá para assistir. Por quê? Porque uma vida de celebração impacta a vida das pessoas. E um filho pródigo voltou para casa arrependido, celebrou e deu a oportunidade do irmão iniciar uma vida de celebração. Porque ele, sem ir longe, estava tão perdido quanto aquele que ficou. E a pergunta para nós encerrarmos é: o que tem nos tirado da celebração? A Bíblia fala que nós temos que oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional. Logo, analisando o texto, se o culto racional é nós oferecermos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo a Deus, de maneira ininterrupta, o nosso culto a Deus começa quando nós nos convertemos, e o nosso culto a Deus vai terminar no último fôlego da nossa vida. Então nós temos o culto da nossa igreja, que iniciou agora às 10, vai terminar antes do meio-dia, nós teremos os das 19, mas o nosso culto a Deus, ele começa quando nos convertemos.
E termina quando nós fomos arrebatados, gente. Credo, morremos o quê? Vamos ser arrebatados. Pô, né? Para que morrer? Esse negócio não precisa. Eu li lá na Bíblia que não precisa, é só ser arrebatado. O que eu quero dizer para você é: viva uma vida de celebração, ou, em outras palavras, não saia do culto. E o que o diabo quer fazer? Te tirar do culto. Aí ele põe tua filha para fazer bagunça, para te tirar do culto. Ele põe um imprevisto para te tirar do culto. O diabo, ele quer tirar a tua atenção para te tirar do culto. E o nosso desafio é se manter adorando a Deus. É se manter celebrando. E eu não estou falando de uma vida de monastério, né? Que você vai retirar e vai viver lá o tempo inteiro de oração. Né? Vamos trabalhar. Não, estou orando, estou adorando. Não, a sua vida é adoração. A sua vida é celebração. A sua vida é um salmo. Deus me deu uma canção, que já que a gente está no feriadão, vou soltar um samba aqui, mas segura o pezinho em nome de Jesus. Mas é uma música assim, ó. Não quero apenas cantar, Tu és Deus. Quero que sejas de fato Senhor em mim. Quero compor com minha vida um louvor. Que eu seja um salmo do início até o fim. Que eu ande em harmonia com a palavra. Que a minha melodia seja o amor. Perdão quando eu sair do tom. Me abraça no ritmo da graça, em fé sou teu Senhor. Eu serei uma canção de amor a ti. Viverei para exaltar seu nome. Nada vai interromper minha adoração. No final verão que Jesus pode. O desafio é o tempo inteiro eu ser um salmo para Deus. É o tempo inteiro eu celebrar ao Senhor. Mas a ingratidão me tira da celebração. A comparação tirou o filho mais velho da celebração. A mentalidade escrava do pecado ou da religiosidade. Porque o filho pródigo, ele simboliza o pecado do mundo. Mas o filho mais velho, ele simboliza uma religiosidade. Que ele estava perto do pai, mas não desfrutava da presença. É um absurdo eu chegar na casa da minha mãe e perguntar se eu posso pegar o chicabom que eu sei que meu pai tem lá na geladeira. Porque eu estou na casa do meu pai. Eu vou lá e pego. E o texto diz que o pai respondeu para o filho: tudo que eu tenho é teu. Tu não pegou o cabrito magro porque não quis, porque você tem direito até o novelho gordo. E às vezes a gente está tão preso à religiosidade, a gente bate o ponto na igreja e a gente não está mais desfrutando da presença, a gente não está vivendo mais uma vida de celebração. E às vezes o que nos tira da celebração não é a religiosidade, é o pecado. Mas uma coisa ou outra nós temos que quebrar essa mentalidade de escravo e entrar na mentalidade de filho. E o filho gosta ou deve agradar ao pai. Gente, eu sou muito mimado nessa vida. Vou falar bem da Maria Flor agora. Maria Flor se troca, vem na minha frente, com a roupa pronta e pergunta para mim: papai, eu estou bonita? Aí eu faço uma festa, eu giro ela assim, ajoelho, beijo a mão dela e falo: eu estou apaixonado. Aí tem dia que ela já toma banho, se troca e vem e fala assim: papai, você está apaixonado? Todo dia ela me acorda com um beijo, então eu acordo e fico na cama fingindo que estou dormindo. Quando ela vem, eu fecho o olho, ela acordou. Eu falei: acordei, filha. O filho tem que celebrar o pai, isso é o funcional. Sabe o que pode estar te tirando da celebração? O luto. E existem dois tipos de luto. Um luto real, alguém que você perdeu e que realmente te colocou na posição de luto, e é um luto real. Mas muitas vezes a gente também sai da celebração porque a gente está vivendo um luto virtual. Lembra de Jacó? Quando José morre, lembra? Lembra? Que parte que você lembra que José não morreu? José não morreu, só que os caras pegam o manto sujo de sangue, entrega para o pai e fala: isso aqui, ó, pega aí, ó. Ninguém fala José morreu. Eles pegam o manto sujo de sangue de um animal e entrega para o pai. E o que o pai fala? Uma fera comeu meu filho, partiu no meio, ele morreu, 3 dias de luto, acabou. Ninguém falou da fera, ninguém falou que ele tinha morrido. Ele viu a circunstância, concluiu, instituiu o dia de luto por um morto que estava vivo. E às vezes a gente está perdendo um tempo de celebração por uma notícia que pode ser que aconteça. Uma irmã me procurou e falou assim: pode ser que eu possa perder o emprego. Pode ser que eu vá perder o emprego. Quantas possibilidades.
E eu falei para ela, mas você já parou para pensar que pode ser que possa ser que você não possa perder o emprego? Ela falou, é. Eu falei, e a chefe dela avisou, eu vou ser demitida e uma galera vai ser demitida. E ela me procurou para falar que pode ser que ela ia perder o emprego. Aí eu falei o contrário para ela. Eu falei, você já parou para pensar que pode ser que você seja promovida, que se tua chefe está sendo mandada embora, abriu uma vaga para ser chefe. Então tudo é uma questão de ponto de vista. Então cuidado, porque às vezes o que está te tirando da celebração é na verdade um luto virtual, de algo que não morreu, que é só um manto sujo de sangue. Uma vez uma moça me procurou, falou, meu marido está com um tumor e nós não sabemos se é maligno, e eu tinha acabado de ler essa passagem e falei para ela, olha, o texto que está no meu coração é que é só um manto sujo de sangue, vamos orar por isso. E depois ela me mandou uma mensagem, é benigno, já tirou, está tudo certo, glória a Deus, era só um manto sujo de sangue, mas a nossa cabeça já está lá, o bicho comeu, morreu, velório, carão para pagar o caixão, já começa a fazer conta e ainda não morreu. Para isso, cuidado com o luto, cuidado com as tuas questões, celebre independente daquilo que você tem de dúvida. Presta atenção, você já parou para pensar que a adoração, às vezes a gente fala, não gostei do louvor. O louvor é para quem? Para quem? Para Deus. Tá certo? Tem uns irmãos que os anjos fazem um trabalho, né? Mas o louvor é para Deus. Nós precisamos viver uma vida ininterrompida de celebração, porque nós estamos celebrando a Deus. Mas eu estou passando por um problema, mas Deus continua sendo Deus. Então esse é o desafio, eu não estou falando que é fácil, mas isso é o que nós temos que fazer. Independente das nossas questões, independente das nossas dúvidas, nós precisamos adorar, mesmo em meio à guerra como Josafá, mesmo em meio à prisão como Paulo, porque nós veremos o sobrenatural de Deus acontecer. E se no lugar de viver em celebração, nós vivemos uma vida quietinho, sabe o que vai acontecer? Vai vir um milagre, e você não vai ter uma participação mais ativa nele. Porque se você passar celebrando, aí todo mundo vai falar, glória a Deus, a vida do irmão, o irmão passando na luta e celebrando, e vai ser visível. Se você ficar quietinho, aí você vai contar o testemunho lá, e você perdeu um sobrenatural. Uma vez me ligaram passando trote. Estou com a tua filha. Minha filha tinha 6 meses, estava em casa. E aí na hora eu falei, é mesmo? É, eu ia zoar ele. E aí eu falei para a Marcela, filma, que eu vou zoar. Aí ela começou a filmar uma resenha. Só que aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, prega para o homem. Eu falei, pô, mas eu ia zoar ele, E aí ia estourar, eu zoando, ele ia estourar. Mas eu vou pregar para ele então. Aí ele começou a falar que a minha filha estava lá, eu dei um pouquinho de corda, eu falei para ele, irmão, desculpa, ele até mudou a voz, fala. O negócio é o seguinte, cara, eu sou cristão, e eu não sei quantos números de telefone tem no Brasil, mas você ligou para mim, não foi por acaso. Deus tem um plano na tua vida, Deus quer mudar a tua história. Você não precisa disso. E comecei a falar de Jesus para ele. E aí o Espírito Santo falou no meu coração claramente, a mãe dele é crente. E eu, sabe o que eu fiz? Eu pipoquei. Porque eu devia ter falado o seguinte, eu sei que a tua mãe é crente, isso aqui é só para mostrar que Deus tem um plano na tua vida e continuar, minha mãe é crente mesmo, mano, tá louco, Deus falou contigo. E o que eu fiz? Eu falei para ele, tira uma dúvida, tua mãe é crente? Ele é. Eu falei, droga, devia ter falado direto que Deus já tinha falado que era. Às vezes a gente vai passar pela luta e no lugar da gente celebrar, e no final a gente fala, glória a Deus, celebramos e vencemos, a gente fica, aí vence, aí tu tá lá assim, eu tinha entendido errado, foi mal. Você entende? Viva uma vida de celebração, escolha celebrar. Nesse mesmo capítulo de Lucas, no versículo 7 diz assim, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não chegam, que não precisam de um arrependimento. O pai convidou o mais novo, o pai convidou o mais velho, o pai quer celebrar. A grande questão é, nós temos vivido uma vida de celebração? Talvez essa manhã seja uma manhã de arrependimento, de parar de reclamar da filha bagunçando, e falar, minha filha está bagunçando porque ela está cheia de saúde. E que saúde. Que certa vez Deus falou para mim que às vezes os nossos problemas são os sonhos de outras pessoas. Você está com um problema na tua empresa e tem gente querendo ser empreendedor.
Você está com um problema no seu carro e tem gente pegando essa chuva aí de bicicleta para vir para a igreja. Você está com problema com os seus filhos e tem gente querendo ter filho. O que tem nos tirado da celebração? Eu não sei se você se identificou com o caçula, com o mais velho, ou não, você tem vivido uma vida de celebração e falou, poxa, estou no caminho certo. Mas a frase que Deus colocou no meu coração foi, arrependidos são aceitos como filhos celebrados, não como servos tolerados. Talvez você está aqui envergonhado, pô, estou voltando, preciso me posicionar. Para com isso. Essa manhã é uma manhã de celebração. Jesus se alegra com o teu retorno. Você só precisa se posicionar e falar, Pai, eu voltei. E quando você começar a falar, me trata como ele, já fala, traz as novas vestes, traz o anel, traz a sandália. Vamos celebrar. Celebre nesses dias. Aproveite esse tempo. Feche os teus olhos. Eu gosto de uma definição de fé que fala que a fé é você dançar antes da música tocar. E eu alegro muito meu coração quando eu vejo irmãos em lutas no louvor cantando, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta... Aí você fala, cara, eu sei o que ele está passando. Eu sei o que ela está passando e mesmo assim, eles estão celebrando. Irmão, a celebração pode não mudar nada ao teu redor, mas vai mudar tudo dentro de você. Se Deus falou ao teu coração, fica de pé no teu lugar. Queria chamar o pastor Moisés para orar. E para encerrar, eu queria só falar mais uma coisa. Eu me converti em 2005. E quando eu cheguei na igreja, talvez tenha sido o aniversário da igreja aqui na frente, no Atlético. Pode ser? 2004. E o que me empolgou, sabe o que foi? Foi a alegria no louvor. As músicas que eram cantadas, na maioria delas, músicas alegres. Celebrai a Cristo, celebrai Jesus. Músicas que só tocam na ceia, estou brincando. Mas músicas para cima. E isso me impactou como ímpio. Que alegria é essa? Que plenitude de alegria é essa? E nós tivemos uma experiência no retiro acerca disso. E sabe o que Deus fala no meu coração? Talvez o que você está precisando mudar é o teu playlist. Porque você só escuta gospel, mas as músicas que você escuta, irmão, misericórdia. Tá lá, meu Deus, muda a minha vida. E não tem problema você cantar nesse nível, mas você está entendendo o que eu quero dizer? Celebre. Coloque uns louvor de guerra. Pelo Senhor marchamos, tá ligado? Vai para cima. Seu exército poderoso é. E você está no dia mal. Os vizinhos sabem que você está no dia mal, mas ninguém está entendendo, mas você está lá. Vamos. O nosso general é Cristo. Celebre. Então talvez seja a tua playlist, que você está só num louvor melancólico. Uns worship. Eu gosto de worship também, tá, gente? Mas worship que, meu Deus, você apaga a luz e fica lá assim. Troca essa playlist, irmão. Sacode a poeira e dá a volta por cima gospel. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta manhã e ouvimos a Tua palavra. E que bom poder ouvir a Tua voz. Como é bom poder estar na Tua presença. E Pai, nós estamos de pé, nos apresentando diante de Ti e nos propondo a celebrar. Nós temos uma palavra profética para as nossas vidas nesse ano, que é um ano de celebração, e nós vamos celebrar. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio às circunstâncias, aos nãos do homem, nós vamos celebrar ao Senhor. Porque o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, o Senhor cuida de nós e nós vamos celebrar ao Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada um que está de pé, o que cada um tem vivido, que nós possamos ter a celebração nos nossos lábios neste ano,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você volte para casa celebrando ao Senhor em nome de Jesus e que você viva essa vida de celebração, de adoração e viva um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Só queria fazer mais uma oração, queria que todos ficassem de pé e de olhos fechados, cabeças baixas. Eu não sei se há pessoas nos visitando, pessoas aqui que entraram e estão como esse filho pródigo, afastados do Pai. Ou mesmo você vem na igreja, mas você não tem intimidade, relacionamento, você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja, nessa manhã, começar esse final de semana de uma forma diferente. Você quer começar reconhecendo que você precisa do Senhor na sua vida. Você quer começar esse final de semana dizendo: Senhor, toma minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador. Queria convidar você, se há alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, repete uma oração comigo nessa hora, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã, ao ouvir a Tua palavra, eu reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, e eu quero estar contigo, eu quero ser teu filho, em nome de Jesus. Amém.